Olá, pessoal. Coisa de colecionador, trazendo hoje aqui uma coleção de um dos grandes desenhistas espanhóis dos anos 70, dos anos 80, que é Esteban Maroto. Esteban Maroto, para mim, é um ícone, é genial. A arte dos espanhóis, que os espanhóis trouxeram para o Ocidente, né? Apesar que eles são ocidentais, né? Mas que trouxeram para a América, digamos assim, né? Um trabalho fantástico, um estilo de arte que influenciou muita gente e é um ícone para muitas pessoas, tá? Primeira coisa, dar parabéns aqui à editora Pipoca e Nanquim, que tem trazido muita coisa do Esteban Maroto, muito legal. Vou dizer até aqui, vou deixar aqui o meu comentário, que seria muito bom que eles também trouxessem coisas do José Ortiz, do Gonzalo Maio, José González, que são os espanhóis exponenciais lá dos anos 70. Tá? Então eu vou dar uma passadinha aqui nos livros da Pipoca e Nanquim para todo mundo ter essa noção. São trabalhos excepcionais, são muito bacana mesmo. O primeiro aqui é Os Mitos de Cthulhu. Cthulhu, que é um mito, né? Um mito realmente famoso de uma obra de H.P. Lovecraft. E aqui ela está quadrinizada pelo Esteban Maroto, tá? Com aquele estilo muito típico do Esteban Maroto. Eu não vou mostrar o álbum todo, porque esse daqui vocês encontram à venda facilmente na Amazon. Eu vou botar o link na descrição, mas esse aqui não é um álbum difícil de conseguir. Se não conseguir na Amazon, a própria Pipoca e Nanquim tem outros sites, outras lojas que vendem. Você pode encontrar, inclusive, em loja. E eu indico, tá? É muito legal essa obra aqui. Outra também do Maroto, também recente e também publicação muito bacana, muito bem feita, da Pipoca e Nanquim, é Red Sonja, a balada da deusa ruiva. Tem gente que lê Red Sonja, né, gente? Mas esse J aí na língua nórdica é I, é Sônia mesmo, né? Red Sonja ou a Sônia Guerreira, como ficou mais conhecida no Brasil, tá? Aqui é numa história escrita pelo Roy Thomas, com o desenho do Esteban Maroto, tá? É pena que não sejam as histórias originais desenhadas pelo Esteban Maroto, é uma história nova. Essa história aqui é uma história nova que encomendaram ao Esteban Maroto para desenhar a Sônia Guerreira. Tá muito bacana, tá muito bonito, mas eu sinto falta de não ter as histórias originais que ele desenhou lá no final dos anos 70 para a Marvel. Na época, a Sônia tinha os direitos autorais da Sônia, aqui está ela com o famoso uniforme que foi o Esteban Maroto que criou, né? O Esteban Maroto criou esse uniforme de metal, esse biquíni de metal da Sônia. Então aqui é uma história interessante, bacana, tal, mas eu gostaria imensamente que saísse as histórias da Sônia Guerreiro dos anos 70, final dos anos 70, desenhadas pelo Esteban Maroto, mas eu sei que existe um problema aí de direitos autorais. Essas histórias foram feitas para a Marvel e a personagem agora pertence à Dynamite, tá? Então, é uma pena, mas pelo menos esse álbum aqui vale a pena, vale muito a pena, tá? Outro trabalho que eu considero aí, tô chegando nos melhores trabalhos do Esteban Maroto, tá? Espadas e Bruxas, também publicado pela Pipoca e Nanquim, tá? Eles estão mantendo mais ou menos um estilo de capa, de lombada, tá? Então aqui mais um álbum muito bacana, muito bonito, com histórias avulsas do Esteban Maroto, tá? E aqui vem com a história de outras pessoas, tal, e a arte sempre do Esteban Maroto. É também um álbum, esse aqui eu considero indispensável. Ele faz aqui vários comentários a respeito das revistas onde essas histórias foram publicadas originalmente. Tem uma introdução do Roy Thomas, que, né, foi contemporâneo do Esteban Maroto, tá?
Então, ele aqui no prefácio ele diz que, nos créditos do livro, né, prefácio, não, nos créditos ele diz que é uma introdução de 2012, esse livro aqui é de 2017, tá? Então, aqui falando do Esteban Maroto, das revistas que publicaram as histórias, e aqui vem, então, as histórias. A arte do Maroto, gente, é extraordinária, não tem como ser colorida, porque o colorido certamente estragaria tudo, e é fantástico, realmente vale muito a pena todos esses livros que eu falei. Esse daqui, na minha opinião, é fundamental para os fãs do Esteban Maroto. São histórias, algumas dessas histórias foram publicadas lá nos anos 70 pela editora Brasil América, a Ebal. Qualquer dia desse eu gravo um vídeo com as edições da Ebal, que também muito bacana, muito bem feita, eram em capa cartão, não era em capa dura, em capa cartão, mas tinham o tamanho maior, eram maiores. E não tinham todas essas histórias. Aqui, a Pipoca e Nanquim fez um trabalho bem legal que juntou todas as histórias de espada e bruxas, né, espadas e bruxas, nessa única edição, tá? A Ebal publicou uns 2 livros, se eu não me engano, só que num tamanho um pouco maior e bem fantástico mesmo. Eu indico demais esse trabalho aqui do Esteban Maroto e a edição da Pipoca e Nanquim, que está muito bonita mesmo, sensacional. A última obra, acho que foi até a primeira que a Pipoca e Nanquim publicou, agora me falha a memória, é talvez a mais icônica do Esteban Maroto, tá? A mais icônica do Esteban Maroto é 5 por Infinito, que também a editora Brasil América, a Ebal, já tinha publicado lá nos anos 70, se não me engano, em 1972, tá? A Ebal não fez uma edição magnífica igual essa aqui, isso aqui é praticamente um omnibus, né? Porque aqui tem absolutamente todas as histórias dos 5 por Infinitos. A Ebal publicou como foi publicado lá fora, em fascículos. Só que os fascículos da Ebal eram grandes, eram tamanho gigante mesmo, eram bem legais. A publicação também é muito boa. E na época, a Ebal chamou de 5 por Infinitos. E aqui a Pipoca e Nanquim optou por 5 por Infinito. É o nome do personagem, né? Então, não sei. Há controvérsias. Vamos lá. E aqui, 5 por Infinito, da Pipoca e Nanquim. Como sempre, um capricho enorme, muito bem trabalhado, tá? Esse aqui é de 2018, por isso que eu falei para vocês. Esse aqui foi um dos primeiros que eles publicaram, né? E aqui vem uma história, inclusive contando isso que eu já falei aqui, da Ebal e tudo mais, tá? E aqui vamos nós para a história do 5 por Infinitos, em preto e branco, como eu sempre digo, a arte do Esteban Maroto, do José Gonzalez, do Gonzalo Maio, do José Ortiz, são artes que não precisam de cor, elas ficam espetaculares, elas foram feitas para o preto e branco. Então é sensacional. E aqui ele vai para a ficção científica, tá? Uma ficção científica com uma pegada muito próxima de Jornada nas Estrelas, tá, gente? A pegada aqui tem muito com a série original de Jornada nas Estrelas, tá? É uma coisa mais séria, mais cabeça, muito legal. E com a arte do Maroto, sempre muita fantasia, né? Outra coisa que tem que falar também são as personagens femininas do Maroto, são sempre belíssimas, né? A anatomia dele é muito boa. Isso aqui é mega clássico, tá? Isso aqui é mega clássico. Isso aqui é do iniciozinho dos anos 70. Eu queria ver se tinha aqui uma data da época, mas não tem. Aqui não tem. Mas eu afirmo para vocês que é 1970 a história original, tá? Não estou mostrando muito desses livros, desses primeiros 4 livros, porque isso aqui você encontra à disposição, aí eu vou colocar o link da Amazon e você encontra em outros lugares também, esses 4 primeiros volumes. Nós vamos mostrar hoje aqui para vocês, o que eu acho importante mostrar aqui para vocês hoje, é como sempre uma coisa que é difícil de conseguir. É uma edição que eu considero edição de colecionador, é uma edição rara, é uma edição difícil de conseguir e que não é em português, mas é Esteban Maroto. É uma coisa mais atual,
e mais próxima de 5 por infinitos, que foi a última que eu mostrei aqui para vocês, tá? Essa edição aqui é uma edição em inglês do Prison Ship. Prison Ship, tá? Como diz o nome, é uma nave prisão, e essa personagem aqui vai ter que se virar porque ela sofre um acidente e ela tem um prisioneiro extremamente perigoso. E a história é do Bruce Jones, que escreveu muita coisa para Marvel, para DC e tal. Tá? Prison Ship, capa dura, um pouquinho menor do que o tradicional aqui, por exemplo, o Pipoca Nanquim, tá vendo? Pouquíssima coisa diferente, tá? É algo difícil de conseguir. Se tiver disponível na Marvel, como sempre, na Amazon, eu vou botar para vocês na descrição. Vamos lá. Prison Ship, Bruce Jones, Esteban Maroto, e essa história, deixa eu ver se eu vejo a data aqui, que às vezes eles não botam a data fácil. Não tem. Arte, escrito, isso aqui, não tem. Infelizmente. Depois, se eu descobrir a data dele, eu boto na descrição, tá? Aí vem com uma introdução do próprio Esteban Maroto, né? Contando aqui o desenvolvimento e um pouco da história dele. A história do Esteban Maroto não é muito bacana com as editoras americanas. As editoras americanas não tratavam bem esses espanhóis lá nos anos 70. Infelizmente, faltou um pouco de respeito com a obra deles e realmente eles são, né? Até hoje são talentos extraordinários. Poucos desenhistas depois deles superaram a arte deles. Lembrando que é uma arte que não tem computador, tá, gente? É tudo na mão, tudo na munheca, tá? Então aqui começa a história dessa moça sempre muito bonita. Esteban Maroto tem um trabalho de luz muito diferenciado, bem diferenciado mesmo. Cada prancha dele é uma obra de arte, né? É extraordinário mesmo. A anatomia dele é fantástica, há um traço muito similar nesses espanhóis e alguns americanos também, é a sensualidade das personagens femininas, né? Elas são sempre muito sensuais, qualquer pose delas tem um quê de charme, de elegância, de feminilidade, elas são extremamente femininas, por mais que sejam muitas vezes guerreiras e corajosas e enfrentem tudo, né, sejam muito poderosas, elas mesmo assim não perdem a feminilidade, né? É muito legal isso. A história é uma história simples, né? É uma aventura com um pouco de ação, mas é bem legal, é imperdível. E a arte do Maroto, nossa, eu caço tudo quanto é obra do Esteban Maroto, como também do Gonzalo Maio, como também do José González, que são os meus espanhóis favoritos. González, que eu já falei já tem vários vídeos sobre José González no canal, eu falo sempre que ele é o cara que definiu a Vampirella, né? O cara que definiu a Vampirella, José González. O restante todo mundo tentou copiar o traço dele, inclusive aquele uniforme icônico da Vampirella é criação do González, né? Quer dizer, não é criação dele, já existia antes, mas ele definiu alguns traços, alguns limites, tal. Isso é muito importante, né? E a pegada da personagem também. O Esteban Maroto, que nós estamos mostrando aqui hoje, também tem que ser lembrado sempre que ele definiu a Sônia Guerreira. A Sônia Guerreira já existia antes dele, a personagem não é de criação dele, é do Robert Howard, o criador do Conan, mas o Esteban Maroto definiu aquele famoso biquíni dela de metal, de moedinhas de metal, né? Aquele famoso biquíni foi criação do Esteban Maroto, tá? Esse que vocês estão vendo aqui nesse traço bem bacana. E eu espero que algum dia os trabalhos para Sônia Guerreira do Esteban Maroto sejam republicados, né? Se possível no Brasil, se não for possível no Brasil, pelo menos lá fora, de tal forma que a gente consiga ter novamente esses trabalhos, né? Que no Brasil saíram pela editora Abril no formatinho, né? No formatinho você tem, eu acho que se não todos, a maioria das artes do Esteban Maroto para a Sônia Guerreira, tá? Aqui é exatamente o que eu falei, é uma aventura, né, sem muitas complicações, tal, mas bem interessante, com um desfecho interessante,
né? E com muita aventura, tá? Com muita ação, muita aventura. É muito legal. E a arte do Esteban Maroto é um pôster. Cada página dessa aqui é um pôster. Eu fico imaginando quanto é que não vale uma arte dessa aqui original. Se é que alguém ainda tem, porque naturalmente as editoras já distribuíram isso, né? Já é realmente espetacular. Nos depoimentos do Esteban Maroto, ele sempre faz referência a esse problema que ele teve das artes dele não voltarem para ele. As artes dele se perdiam, né? Entre aspas, nas editoras, né? Isso é realmente muito triste, muito lamentável. E com isso, né, não só se estabelece uma coisa quase criminosa, né, ou criminosa, né, se apropriar da arte, mas também fica impossível republicar, porque o ideal é você ter arte original para poder fazer uma publicação de alto nível, né? É muito bacana as aplicações que ele faz. Esse Prison Ship nunca saiu no Brasil e é bem legal mesmo, a história é bem legal, tá? Fica aqui então essa amostra, esse compartilhamento que eu sempre gosto de chamar, que eu estou compartilhando com os meus espectadores, esse livro que não saiu no Brasil, e essa edição aqui americana é uma edição difícil de achar, do Prison Ship do Esteban Maroto, um dos grandes desenhistas da história e um dos 4 ou 5 espanhóis que tomaram a América de assalto nos anos 70. Tá bom, gente? Como sempre eu peço, se inscreve no canal, deixa o like, porque isso é muito importante para continuar trabalhando aqui e trazendo essas coisas para vocês. Tá bom? Até a próxima.